esteja iluminando os corações e trabalhando em nós os princípios do Teu reino que realmente vão nos fazer crescer, não somente no business, mas em todas as áreas da nossa vida, para a Tua honra e glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quero, aqueles que puderem e quiserem, abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios 3, de 1 a 12. Provérbios 3, de 1 a 12. Você pode continuar sentado mesmo, em reverência à palavra. Provérbios 3, de 1 a 12. E, bom, eu estava dizendo ali para o casal ali que eu não sou um businessman, mas eu tenho 55 anos de idade, então já tenho uma certa vivência. No Brasil eu fui contador de várias empresas, então eu vi empresas começando, crescendo, vi empresas começando e estagnando, e vi empresas começando e quebrando. E não, então nisso a gente vai aprendendo algumas coisas, e quando a gente aprende dos princípios de reino de Deus, a gente vê que se a gente aplicar aquele princípio, pode evitar, às vezes, um prejuízo, pode evitar uma falência, pode evitar um mau caminho, não só na empresa, mas também na nossa vida relacional, na nossa comunhão com Deus e tudo mais. Ok? Então, vamos ler o texto. Diz assim, Provérbios 3, de 1 a 12. Meu filho, não esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a vocês prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como ao pai faz ao filho de quem deseja o bem. Bem, eu sei que vocês já estão sendo ministrados em várias áreas, né, e conversei pouco sobre isso, mas eu sei que vocês já tiveram aqui maravilhosas ministrações, inclusive coisas técnicas e tudo mais, né? E isso tudo faz parte de um processo daquelas pessoas que querem empreender ou que estão empreendendo. Eu não vou partir para nenhuma área técnica, porque embora eu já fui contador, mas a área técnica não é a minha praia, e eu não vou ficar na minha praia, eu vou ficar no meu chamado pastoral, e eu quero trazer para vocês alguns princípios importantes aqui. Amém? E depois, conforme já foi me dito, eu vou abrir para algumas perguntas dentro daquilo que for falado, e vocês podem ficar à vontade. Se eu souber responder, na hora eu respondo. Se não souber, a gente conversa disso depois. Bom, o tema desta reflexão ou meditação é tomando posse das promessas e vivendo em prosperidade. Tomando posse das promessas e vivendo em prosperidade. É fato que muitas pessoas, elas sempre buscam as promessas de Deus por entender que Deus é um Deus que é capaz de suprir as suas ou as nossas necessidades. E é sempre bom ouvir uma promessa quando a gente tem certeza que ela vem de Deus. Claro que, primeiramente, as promessas de Deus estão registradas nas Escrituras, na Bíblia, mas Deus também fala de outras formas e, às vezes, de uma forma muito especial, seja no momento de uma meditação em casa, da devocional, da oração, ou Deus usa uma pessoa da igreja, uma pessoa, né, seja da igreja e às vezes até não, para chegar no nosso coração e às vezes nos traz uma promessa
que fica muito viva, muito claro que Deus está falando. Isso produz em nós um sentimento gostoso, uma alegria, uma convicção, uma coragem que nos faz caminhar e seguir em frente. Então, muitas vezes nós já ouvimos de pessoas que não tinham perspectiva alguma de abrir um negócio, de fazer uma empresa e etc. E, de repente, Deus começou a usar pessoas para ministrar em seus corações, e até o momento que ela percebeu, ou elas perceberam claramente que, diferente do que elas pensavam, serem improváveis, ou talvez até fossem dentro do padrão de business, mas Deus as levou ao entendimento que Deus tinha algo para elas também numa área de um negócio, e pessoas começaram e foram bem-sucedidas e abençoaram outras pessoas, outros negócios, a igreja e etc. Então, as promessas de Deus, elas existem para que nós tenhamos sempre uma perspectiva de que Deus está agindo e vai agir ainda mais, e muitas vezes de uma forma específica, pessoal, peculiar a cada um de nós. Quem aqui gosta de ouvir promessas de Deus? Levanta a mão assim. Maravilha, eu também gosto, né? Então, Bíblia, oração, e Deus usa também pessoas, os seus pastores e tudo mais, para às vezes trazer isso a você, ok? Bem, eu quero trabalhar aqui, às vezes a gente ouve assim, você precisa tomar posse das promessas de Deus. Já ouviram isso, né? Aí vem aquela pergunta assim, como é que é isso? Como é que eu faço isso? Então, eu disse que o tema é vivendo as promessas, ou tomando posse das promessas, e vivendo em prosperidade. E há um problema um erro muito comum, de reduzir essa palavra prosperidade ao dinheiro, ao bem material. Quando nós vemos a prosperidade num conceito amplo, pleno e bíblico, nós vemos que a prosperidade ela é muito mais do que ter muito dinheiro no banco, ter carros e barcos e casas e etc. Prosperidade vai muito mais além disso. Então, como que eu posso tomar posse das promessas de Deus vivendo em prosperidade? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Seja você já tem as suas promessas aí que Deus fez só para você, não sei. Seja que Deus falou claramente para você acerca de um negócio, ou as promessas que estão na palavra de Deus. Então, como é que nós vamos tomar posse disso e ter uma vida de prosperidade? Dá trabalho, mas é simples. Vou repetir, dá trabalho, mas é simples. E o empreendedor, ele sabe que ele precisa trabalhar muito. Muitas vezes muito mais do que o funcionário, o empregado que chega ali na empresa, que tem o seu valor, mas ele vai lá, faz a sua tarefa e vai embora. E o seu patrão, o seu empregador, não é diferente. Ele tem muitas e muitas responsabilidades. E aí, se ele tem o chamado para isso, a vocação para isso, vai para cima, mas dá trabalho. Então, tomar posse das promessas de Deus dá trabalho, mas é simples. Então, como é que eu faço isso? Praticando os princípios de reino de Deus. Ainda não me respondeu, né? Então, vamos ver assim, ó. Eu vou trabalhar com os irmãos aqui 6 princípios que nós já lemos nesse texto. E se nós entendermos isso, e se nós praticarmos esses 6 princípios, inevitavelmente nós vamos tomar posse das promessas de Deus que já nos foram dadas e vamos viver em prosperidade. Ok? Então, vamos pensar assim, ó. Praticar os princípios de reino de Deus é você ter uma atitude com relação àquilo que foi dito ou escrito, com relação a você, ou o reino de Deus, ou a igreja. Então, vamos pensar que todos vocês estão com muita sede, ok? E aqui, colocamos aqui na frente, muitas garrafas de água fresca, gostosa, aquela com pH lá em cima, aquela fresquinha e gostosa. E a gente diz para você, ó, todos aqueles que tiverem sede, pode sair do seu lugar e vir até aqui e pegar a água e beber. Ok? Então você vai sair de onde você está
vai vir na direção da água e vai pegar a água e vai beber. E vai matar a sua sede e resolver o seu problema. Praticar o princípio de Deus é uma atitude na direção que está sendo dito que eu devo ir e fazer. Então, precisa de uma atitude, precisa eu me levantar. Então, as promessas de Deus já foram feitas, já foram dadas. E o autor aos Hebreus diz que elas são como âncoras para a nossa alma, porque elas nos fazem nos sentirmos firmes, seguros. Quem aqui já pescou, né? Você está com o barco lá, de repente, no Brasil, a gente fala, vou apoitar o barco, né? Quando você joga aquele peso, aquela âncora, né? Um peso pequeno ali, o barco fica, pode vir o vento e tal, que não tem problema. Então, as promessas de Deus são como âncoras para a nossa alma, porque nos faz sentir seguros. Então, a atitude que nós temos com relação às promessas que já foram feitas, a nossa prática disso é praticar o princípio, o princípio, então, que vai nos levar a tomar posse, porque não tem nada, às vezes a gente fica assim, irmão, vou tomar posse da promessa de Deus, deixa eu pegar aqui, não tem disso, deixa eu pegar no mundo espiritual, não tem disso também, eu vou praticar o princípio, e vou alcançar aquilo que já nos foi dado, é simples assim, mas dá trabalho, e por que dá trabalho? Porque a gente tem que fazer, tem que ir até um lugar, tem que seguir uma direção. Ok? Então, o primeiro princípio está lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 1 e 2. Provérbios 3, 1 e 2. Nós já lemos todos eles. É o princípio da obediência. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você o quê? Prosperidade e paz. É disso que nós estamos falando aqui. Viver em prosperidade e paz. Então, o primeiro princípio é o princípio da obediência, o qual é dito muitas e muitas e muitas vezes na palavra de Deus, esse princípio da obediência, a começar obedecendo a Deus, a sua palavra, obedecendo os pais, obedecendo as autoridades, obedecendo, sejam elas civis, eclesiásticas, enfim, a obediência. E a Bíblia diz que ao obedecer é melhor do que o sacrificar. 1 Samuel, capítulo 15, 22. Quando Deus mandou Saul, Saul, vai lá e você vai destruir os amalequitas. Você vai acabar com tudo. Você entendeu, Saul? Que é tudo. Beleza, Samuel? Vai lá ele, mata um monte de gente, traz o rei e os bois bonitos, né? E aí ele vem querer dar um migué em Deus, né? Não, é para sacrificar. E Deus diz através de Samuel, obedecer é melhor sacrificar. Deus, o Senhor, tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Então, a palavra, ela nos direciona com princípios do reino de Deus, com relação a tudo que envolve. Por exemplo, em Tiago, fala da responsabilidade que os patrões têm que ter com seus funcionários. E se eles não têm, isso será cobrado deles diante de Deus. Percebe? E a Bíblia fala da justiça que deve haver do funcionário para com o seu patrão. Da justiça que deve haver na comunidade congregacional. Então, não são princípios para alguns e outros não. São princípios de obediência para todos nós e que abrange todas as áreas que nós estamos buscando aqui. Ok? Então, o primeiro princípio é o da obediência. Seja obediente ao Senhor. E o seu negócio, o seu casamento, a sua casa, os seus relacionamentos, eles vão ser prósperos. Vão ser prósperos. Nunca vai ter problema. Não é disso que nós estamos falando. Mas eles serão prósperos. Ok? Segundo princípio. O princípio do amor e fidelidade. Deus é fiel conosco. Quantas vezes você já falou isso e você já ouviu isso? Certo? Então, é uma via de mão dupla. Vai e vem. Há uma expectativa no coração de Deus e há também a orientação da palavra de Deus que nós sejamos fiéis a Ele.
E quanto nós mostramos a Deus fidelidade no nosso viver, mais nós estamos dando um testemunho de que Deus pode confiar em nós. E quanto mais Ele confia em nós, mais Ele abre as portas sobre nós, e nós somos abençoados e abençoamos outras pessoas. Então, o princípio da fidelidade. Está lá no 3, versículos 3 e 4 de Provérbios. Diz assim, ó, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração, então você terá o quê? O favor de Deus e dos homens e boa reputação. Percebe que para cada princípio, nos textos que nós estamos lendo, há uma promessa de Deus? No primeiro, prosperidade e paz. Nesse segundo princípio da confiança aqui, então, você terá o favor de Deus, dos homens e uma boa reputação. Quem aqui não quer o favor de Deus e dos homens também? Quem aqui não se empenha para ter uma boa reputação? Né? Aí você fala, mas é só fazer as coisas certas. É, e não é. Quantas pessoas já tiveram sua reputação destruída por causa de mal falatório e mentiras e etc. Quantas e quantas pessoas? Né? O terceiro princípio, o princípio da confiança. A confiança está interligada com a fé. Sem fé, a confiança é abalada. Sem fé é impossível agradar a Deus, conforme está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esse princípio da confiança é Deus dizendo assim, olha, eu quero que você confie em mim, tanto quanto uma criança confie na sua mãe e no seu pai, de se lançar em seus braços. E você pode dizer assim, pastor, eu já faço isso. Bom, eu não questiono você, eu sei da minha vida. Mas nós temos muita dificuldade de confiar em Deus. A nossa facilidade de confiar é quando tudo está correndo bem. Mas quando as coisas na sua casa, nos seus negócios, começam a tomar uma direção meio estranha, meio complicada, você começa a tirar os cabelos da cabeça e dormir mal, e ansiedade, e angústia, e já não consegue respirar direito, e já começa a comer mal, e a imunidade baixa, e etc. Porque nós temos dificuldade de confiar em Deus, que tudo pode, que tudo fez e faz por nós. Né? Então nós lemos lá em Filipenses capítulo 4, 6, Paulo dizendo assim, não andem ansiosos por coisa alguma. E a ansiedade ela é um sinônimo de falta de confiança. Claro que às vezes num grau mais elevado ou não. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Paulo está dizendo assim, olha, ao invés de vocês ficarem ansiosos e aí fazendo coisas horríveis porque não sabem o que fazer, vai lá diante de Deus, faça uma lista e peça tudo para Ele. Porque é Ele que supre as nossas necessidades. É Ele. E o texto de Provérbios que eu falo desse princípio da confiança, Salomão está dizendo assim, confie no Senhor de todo o seu coração. Tenha certeza que Ele vai fazer algo naquilo que você está precisando. E talvez vai ser muito diferente do que aquilo que você imagina ou pensa. E é isso que a Bíblia fala lá em Efésios, que Deus nos dá muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Às vezes você está achando que o seu socorro vai vir de um jeito e vem de outro. Você está achando que o seu socorro vai vir em tal dia, tal mês, e ele vem antes, ou pode vir até depois. Aí nós falamos assim, tardou, mas não faltou. Deus não tarda, e muito menos falta. Deus vem na hora certa. Então coloque os seus business, o seu empreendimento, a sua vida, o seu lar, a nossa vida, na mão de Deus, com total confiança. Senhor, eu sei que o Senhor sabe o que está fazendo. Eu tenho confiança de que o Senhor sabe. Eu sei que eu posso ir até ali,
Mas a minha fé no Senhor, a minha confiança, me leva a ir muito mais. Então, o princípio da confiança. Quarto princípio. Está muito rápido, não? Tranquilo? Tranquilo? Ok. O princípio da sabedoria e bondade. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Olha a promessa. Se você não for sábio aos seus próprios olhos, temer ao Senhor e evitar o mal, isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Está lá em Provérbios 3, versículos 7 a 8. Uma das empresas que eu fui contador no Brasil, eu sou de Apucarana. Alguém conhece aí? Norte do Paraná? Entre Londrina e Maringá, aí já fica mais fácil, né? Apucarana é a cidade, era, não sei se ainda, acho que não é mais, a capital nacional do boné. Então, ali é boné para tudo quanto é lado. Hoje, quando você passa ali, os pontos de ônibus, de autocarro, geralmente são bonés. Né? É bem interessante. Mas uma das empresas que eu fiz a contabilidade foi uma transportadora. Que começou assim, foi crescendo demais, rapidinho. Eles estavam com dezenas e dezenas de funcionários. E um dos problemas que o contador tem com o seu cliente é dizer assim, ó, faz assim, 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 que pelo menos pela lei é o correto fazer, né? E você pode evitar isso, isso e isso. Ah, eu sei que, a gente sabe, a gente tem muito tempo de experiência, já vinha de uma outra transportadora, não sei o quê. Bom, eu, como seu contador, a minha orientação é essa e essa. Beleza? Beleza. E foram numa direção totalmente diferente daquela, até que chegou um tempo que a conta chegou. E veio fiscalização, e veio, prendeu isso, prendeu aquilo, e tudo. Perderam praticamente tudo, fechou a empresa. Então, eu sei que é assim, eu sei que eu tenho que fazer assim, eu sei que eu é que sei, porque eu tenho experiência. Então, nós corremos esse risco em tudo na nossa vida. E principalmente nós que vamos ficando mais velhos, né? Vocês estão todos jovens, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente sabe tudo. Mas ninguém sabe nada, meu irmão. Mas a gente tem uma resistência. Não, você tem só 30 aninhos. Eu tenho 55. Só de casado eu tenho 33. Você vai querer me ensinar, meu filho? Então a gente tem que vigiar, porque nós não sabemos tudo. E nós temos uma bênção de que Deus coloca na nossa vida pessoas para nos abençoar, inclusive nos ensinando coisas, independente da nossa idade. Mas se nós não formos ensináveis, nós vamos quebrar a cabeça e Deus vai permitir que a gente quebre a cabeça para aprender, que é o último princípio lá embaixo que eu vou falar, da doutrina do Senhor. Ele vai deixar, porque Ele nos ama e Ele quer nos ensinar. Ah, é? Você sabe tudo? Então, segura essa chicotada aí. Não é que Deus é carrasco. Ele quer nos levar num nível mais alto, mas para isso a gente tem que aprender. E uma das coisas, a gente precisa ter um coração ensinável. O apóstolo Paulo, em Coríntios, ele fala assim, ó, aquele que pensa que sabe tudo, não sabe como convém. E você já conversou com pessoas que sabem tudo? Meu Deus, como é difícil. Trabalhei para uma pessoa, tudo, ele sabia de tudo, mas ele era uma pessoa realmente muito bem informada. Mas ele não sabia de tudo, como ele achava que ele sabia de tudo. E como eu era muito próximo dele, tem um dia que eu falei, meu amigo, vamos conversar? Você não pode, você não deixa nem a gente falar, porque você sabe tudo. Ouça, põe na balança, mexe todas as informações, vê se estão corretas. Se uma linha te acrescentar, já valeu. Se não, deixa para lá. Joga tudo no lixo. Mas sempre alguém pode acrescentar na nossa vida. E, de novo, Deus coloca pessoas para nos ensinar, para nos orientar. Mas nós precisamos estar com os nossos corações abertos a isso, entendendo que
É o Senhor quem sabe, e Ele nos capacita, inclusive, através de outras pessoas. Então, quando nós somos sábios aos olhos do Senhor e não ao nosso, e evitamos o mal, aí nós temos saúde, inclusive, no nosso corpo. Sabe como você evita o mal? Fica longe dele. Talvez você já ouviu essa ilustração. Tinha uma rainha que estava contratando um piloto lá para a sua carruagem. Não sei como é que chama isso. Um piloto de carruagem. E ela fez algumas entrevistas, e aí chamou o primeiro. Olha, estamos passando no penhasco e tem lá só 30 centímetros entre a roda e o precipício ali. Como é que você faz? Primeiro, não, eu passo 1 centímetro dali e passo tranquilo. Aí chamou o segundo, e o terceiro, e o quarto, e todos eles mostrando as suas habilidades, passando muito perto ali para cair, e não caíam, porque era habilidosa, até que veio um, e ela fez a mesma pergunta e falou assim, olha, o mais longe que eu puder passar, eu passo. Foi contratado pela rainha. Então, evitar o mal é ficar longe do mal. Haverá situações que você vai ter um embate. Resistir o diabo e o diabo fugirá de vós. Vai ter situação que você vai ter que enfrentar o bichão mesmo, na lata. No nome de Jesus, você vai vencer. Mas vai ter situação que você vai ficar longe. Para que ir lá cutucar o bichão com a vara curta? Então, o pecado é assim, o mal é assim. Eu não preciso me aproximar. Mas se houver uma situação que eu estou próximo, eu estou em Cristo, o sangue de Jesus me dá força e eu vou vencer. Então, na nossa vida, nós temos que ter essa postura de evitar o mal e nos aproximar do bem. Então, para que eu vou fazer um negócio ilícito? Primeiro que isso não glorifica a Deus, isso pode trazer prejuízo para mim, e já, no princípio já vai me deixar de consciência pesada, sentindo culpa, já vai me fazer mal. Percebe? Então, em tudo, o mal nos rodeia, tenta se aproximar. E quanto mais nós abrimos brecha, mais ele se aproxima. Como eu disse, haverá situações que você e eu teremos ou temos que enfrentar. Isso nós faremos na força do Senhor e venceremos. Mas nós precisamos, do modo geral, evitar o mal. Não, desculpa, eu esqueci de tirar aqui a internet dele. Sorry. Então é isso. Evitar o mal, isso nos traz sabedoria, inclusive saúde para os nossos ossos e tudo mais. Então esse é o princípio da sabedoria e da bondade. Princípio da honra. Provérbios 3, 9 a 10 diz assim: honre o Senhor. Com o quê? Todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. O mundo corre atrás de honra. Muitas pessoas buscam a honra. Deus não precisa ser honrado por nós, mas Ele mande e Ele espera que nós o honremos, porque foi Ele que nos criou. Salmo 100 diz que Ele nos fez e somos dele, ou seja, ovelhas do seu pasto. Então nós devemos tudo a Ele. E há um outro princípio que não está nesse 6, que é o princípio da mordomia. Que princípio é esse? Que todos nós somos mordomos de Deus. Significa que, o que o mordomo faz? Cuida daquilo que não é seu, mas é do seu Senhor. Tudo aquilo que você e eu temos não é nosso. É tudo emprestado. É tudo confiado. É tudo de Deus. Amém? Os casados aqui, olhem para o seu cônjuge. O seu cônjuge não é seu. Não é. É do Senhor. Os que têm filhos, eu sou casado, também tenho filhos. Seus filhos não são teus, são do Senhor. O seu negócio não é seu. Se você já começou um business, maravilha, ele é do Senhor.
Agora, se você vai começar, bom, aí então é do Senhor também. É tudo do Senhor. Isso implica uma responsabilidade ainda maior. Eu, por exemplo, algumas pessoas que me conhecem melhor, eu não empresto carro dos outros. Porque se o meu estraga, põe lá na garagem. Bati, Deus livre, põe na garagem. Não tem dinheiro? Tá lá, tá guardado. O dia que eu tiver, eu conserto. Do outro, não. É uma responsabilidade ainda maior. Cuidar daquilo que não é nosso. Então, quando nós entendemos isso, esse princípio da mordomia, então nós vamos honrar ao Senhor com tudo que nós temos, porque tudo pertence a Ele. Nós somos, numa linguagem mercantil do Brasil, e talvez aqui também, nós somos os fiéis depositários. Não nos pertence. E aqui, esse texto diz assim que nós devemos honrar ao Senhor com os nossos recursos, com os primeiros frutos. Olha primeiro com os recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E há uma promessa aqui, irmãos. Olha que coisa linda. Primeiro que, é claro que o texto ele vai usar celeiros, vai usar sementes, vai usar frutos. Se Jesus, ou se Salomão, que escreveu, fosse escrever isso hoje, talvez ele diria, honre ao Senhor com seus euros, com seus ouros e com os bitcoins. Além de, claro, com a sua vida, né? Jesus talvez não usasse a semente da mostarda, não usasse a pérola não sei o quê. Talvez ele ia usar o iPhone não sei o que lá, eu não sei. É o contexto daquela época. Mas o princípio aqui é de honrar ao Senhor com os nossos recursos, os primeiros frutos, e aí a promessa vem. Celeiros plenamente cheios. Alguém aqui tem celeiro? Não. Acho que não, né? Nem eu. Mas significa o quê? Para sua casa. Casa cheia. Necessidade suprida. Os seus negócios, necessidade suprida. Você precisa de cliente, você vai ter cliente. Você precisa de venda, você vai ter venda. Você trabalha por comissão, você vai ter comissão. Presta atenção aqui, ó. Há um engano nisso, que muitas pessoas interpretam mal. Não é negociar com Deus. E por que eu posso dizer isso? Porque eu já falei lá no começo que a promessa já foi dada. A água estava aqui. O que você precisava fazer? Sair do seu lugar e pegar a água e beber. Ponto. Então você não pode, depois de beber água, falar, tá vendo? Fui até a frente, aí teve que me dar água. Não, a água foi dada antes. Então a promessa já foi dada antes. Então você não vai fazer negociando com Deus. Porque você não está trocando nada. Porque já foi dado. Você só vai estar praticando um princípio para alcançar a promessa que já foi dada, já foi liberada. E a promessa é o celeiro cheio, né? E vai além ainda, né? E os seus barris transbordarão de vinho. Ou seja, naquele tempo, celeiros cheios e barris transbordando de vinho era sinônimo de prosperidade. Hoje não é. Qual é o sinônimo de prosperidade hoje? Que você entende, que você precisa no seu negócio. Se enquadra nisso. O sexto, só ainda falando nesse princípio. Quais são os seus recursos? Você pode já estar pensando lá que você tem dinheiro no banco. Esquece isso. Ou não esquece isso, mas considere muito mais do que isso. Os seus recursos não são só dinheiro. Se o meu recurso for só dinheiro, eu sou uma pessoa vazia. Vazia. Deus nos deu muito mais do que dinheiro. Aliás, nem dinheiro tem, né? Mas tem muito outras coisas. Então, quais são os seus recursos? E, claro,
o foco desse momento de empreendedores e tudo mais é empreendimento. Mas, ora, você quer ter um empreendimento onde você não tem um relacionamento com pessoas? Está fadado a falir. Você quer ter um empreendimento onde o seu funcionário não gosta de você, onde seus clientes não gostam de você, onde você não gosta dos seus clientes, onde não há comunicação saudável? Está tudo fadado a ser ruim, vazio, e não glorificar a Deus. Então, quais são os seus recursos? Você tem muitos dons. Você tem muitos talentos. E o mundo está ávido por talentos. O mundo está buscando pessoas que colocam os seus dons e os seus talentos à disposição para servir. Eu vou contar um testemunho rápido aqui. E toda a honra e glória é para o Senhor. Chegamos em Quarteira, eu sou pastor em Quarteira, a igreja vai fazer 1 ano agora, de final do mês. E Deus tem acrescentado todo culto, já estamos buscando um lugar maior e tem sido uma bênção. Mas eu comecei a ouvir muitas pessoas sobre isso, né, sobre igreja, E uma das coisas que falou muito ao meu coração, inclusive o modelo dessa igreja de Faro, que a igreja tem que ser relevante onde ela está. Tem que ser relevante. Aí comecei a pensar, poxa, Quarteira, como que eu, como pessoa, independente de ser pastor ou não, posso ser relevante em Quarteira e a igreja ser relevante? Aí pensei, o que eu faço? Eu dou aula de inglês. Vou começar um projeto social. Em Faro já tem vários projetos sociais, né? Com aula de inglês. E comecei. E tive que fechar em 14, 15 pessoas que não tinham mais espaço. E fomos, tal. As pessoas estão lá. Algumas param, outros continuam, mas estão indo. E desse grupo, muitas outras pessoas, e a maioria dessas pessoas já foram para a igreja. Alguns já tiveram casamento restaurado. Outras reconciliaram com Deus. Outros aceitaram a Cristo como Salvador. E somado a tudo isso, estão aprendendo inglês, que o grupo é para quem não podia pagar o curso recém-chegado e tudo mais. Então, qual o dom, o recurso que você tem? Sabe ensinar? E já estamos pensando lá em 2 turmas para aprender a tocar violão e etc. E assim a igreja vai sendo relevante à medida de que Deus vai nos capacitando para isso. Pensa assim, as pessoas podem até olhar para você, não estou dizendo que olham, mas pode olhar para você como improvável. Não sabe nada, não tem nada. É mentira. É mentira do diabo através dessas pessoas. Mas a pessoa é esquisita, é estranho, é novo, é velho, é gordo, é feio. Esquece isso. Foi Deus que colocou no seu coração isso, esse projeto, esse sonho, esse desejo. Foi Deus que deu para você essa empresa, esse business, esse empreendimento. Foi Deus. Ponto. Não importa o que vão falar, não importa as situações que você vai enfrentar. Porque se foi Ele que deu, Ele vai te capacitar para muito mais. E você vai usar os seus dons e também os seus recursos para abençoar vidas, para abençoar a igreja, para abençoar a sua família, para abençoar e para abençoar. Quanto mais nós entendemos isso e vivemos isso, mais Deus nos abençoa. E é por isso que Paulo fala lá em Gálatas, em Coríntios, quer comamos, quer bebamos, façamos para Deus. Aí tem outro texto que ele é mais radical. Paulo, alguns textos, ele era meio radical, né? Quer vivamos, quer morramos, façamos para Deus. É tudo para Deus. Então, honrar a Deus com os seus recursos. E não tenha medo quando você ouvir esse texto, que não está falando só de dinheiro, meu irmão. Está falando de todos os recursos que o Senhor te capacitou. E o último princípio é o princípio da disciplina. Deus disciplina os seus filhos. Provérbios 3, de 11 a 12, diz assim: meu filho, Deus chamando de meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Alguns aqui já ouviram o pastor Vanderlei, meu irmão, pregar, e talvez já ouviu isso dele.
Ele, antes de se converter, ele foi da Umbanda, do Quimbanda e não sei que banda e etc. E num desses lugares que ele passou, então ele recebia lá os guias, os negócios lá. Então ele era chamado de rádio. Aí ele mudou para um outro lá, Umbanda ou sei lá o quê, e ele recebia também, aí ele era chamado de cavalo, porque o demônio montava nele e falava ali para aquele grupo. E ele começou a ir na igreja até que o Senhor Jesus alcançou ele, assim, forte. Ele foi aos urros e prantos para frente, reconhecendo Jesus como Salvador. E Deus usou, não sei se irmão ou irmã, e colocou a mão, começou a orar com ele, falou assim, meu filho. Na hora, todos que conhecem o pastor Vanderlei, não? O pastor Vanderlei fala bom dia, ele já está chorando, né? Nós somos nem os opostos, ele fica me zoando por causa disso, né? Bom dia, ai, Deus é maravilhoso. Então ele chora, é bem sensível. Então ele chorou, chorou, chorou. E ele disse assim, olha, lá onde eu passei, eu fui o cavalo, o rádio, sei lá o quê. Aqui eu sou filho. Então, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não importa os seus business, não importa os seus recursos, não importa o quanto dinheiro você tem, não importa o seu networking, não importa nada. Se Deus entender que você e eu precisamos ser disciplinados, Ele vai nos disciplinar, porque Ele disciplina filhos. E lá em Hebreus diz que aqueles que não aceitam a disciplina do Senhor são bastardos, não são filhos. Então, na nossa caminhada, empreendendo ou não, e sempre nós estamos empreendendo, inclusive nos nossos relacionamentos, muitas vezes nós vamos precisar que Deus nos discipline, através de pessoas, através da sua palavra nos confrontando, através do seu pastor, através do seu líder de célula, através do seu patrão, através do seu funcionário, através de situações, para mostrar para você que Ele o ama, para nós que Ele nos ama, e que Ele quer nos colocar num nível mais alto, gente. É isso que importa. Sabe? Deus não nos disciplina só para nos fazer sentir dor, tristeza. Embora, em Hebreus também diz que a disciplina do Senhor, no primeiro momento, causa tristeza, dor. Mas depois vê o gozo, a alegria. Deus nos disciplina para que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Pai. Sabe qual é o empreendimento de Deus na nossa vida? Nós somos empreendedores, né? Sabe por quê? Porque nós temos um Pai que é empreendedor. O empreendimento de Deus em nós é fazer com que nós sejamos parecidos com Cristo, semelhantes com Cristo, cada dia mais e mais. Ele começou essa obra lá atrás, na minha vida há 33, 34, 35 anos. Na sua, não sei quanto tempo. E ele vem fazendo. Não acabou, na minha não acabou ainda, nem na sua. Né? Então, às vezes, ele nos disciplina, nos dá umas varadas para que a gente entenda o princípio da fidelidade, da obediência, o princípio da liberalidade, em termos corações livres para ofertar, para amar, para usar os recursos que Ele nos concedeu, o princípio da fidelidade e tudo mais, ok? Bem, eu quero abrir uma oportunidade para que, se alguém tem alguma pergunta sobre isso que foi dito aqui, fique à vontade. Perguntas, se possível, objetivas. Qualquer um que quiser pode. Tem que ser um de cada vez, senão eu não entendo. Quem é o primeiro corajoso aí? Levanta a mão? Não? Como dizia uma professora minha, se não tem pergunta, ou foi muito bem explicado, ou ninguém entendeu nada. Nenhuma pergunta? Ok. Vamos ficar em pé, então? Eu quero orar com vocês.
ficou claro para vocês que se nós praticarmos os princípios de reino, nós vamos tomar posse das promessas de Deus, que já nos foram concedidas, e, consequentemente, nós teremos uma vida próspera em todas as áreas. Certo? Quem aqui já tem um negócio, uma empresa, trabalha por conta? Levanta a mão, você. Maravilha. Quem está pensando em começar? Ok, boa, boa, boa. Então vamos fazer o seguinte: quem já tem, vem aqui à minha direita, eu quero orar com vocês, tá? Quem está pensando em começar, vem aqui à esquerda. Tem alguém que não está pensando em começar, mas está aqui, tem alguém assim, eu vim aqui porque não sei. Hã? Então quem está pensando. Ok?